pessoal, eu sou a Vadak Cris Costa e esse é mais um Lendo Livros especial do Dia do Orgulho Nerd. Bom, logo no início do vídeo eu coloquei uma historinha por que é chamado 25 de maio, é considerado o dia da toalha, né, e dia do Orgulho Nerd. Para vocês entenderem um pouco mais, né, como eu disse, no início vai ter uma explicaçãozinha, mas é claro que tudo, o dia da toalha, né, vem tudo por causa de um autor que já faleceu, se eu não me engano, ele já faleceu, que é o Douglas Adams, e ele criou o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias. Essa versão que vocês estão vendo é a versão volume único, porque era para ser uma trilogia, mas na verdade são 5 livros, né, que estão aqui dentro. Então nessa aqui nós temos um personagem que vai parar, se não me engano, no espaço, né, e tudo. E aí tem essa história da toalha, que é um dos acessórios essenciais para todos os mochileiros das galáxias, né? Eu comecei a ler o livro, ainda não terminei, porque como eu disse, são 5 livros, se eu não me engano, eu acho que eu devo ter lido o primeiro volume, estava chegando quase no segundo volume, e é bem interessante, é diferente. Tem um filme que eu ainda não vi, não tenho tanto interesse em ver o filme, eu acho que o livro, ou melhor, os livros, me parecem ser mais interessantes, né? Mas, né, eu gostaria muito de ficar dando mais dicas de outros livros e eu vou aproveitar. Como tem essa coisa do nerd, né, nós temos essa coisa também do geek, tem uma diferença entre aspas, pelo menos é assim que no meu entender eu separo ambos, né. O nerd geralmente é aquele que é mais certinho, ele é mais assim, muito mais inteligente, assim, sabe? Não sei se vocês vão se lembrar de um filme muito antigo, mas ele é da minha época, infelizmente ou não, que é Os Nerds Saem de Férias, que são vários filmes, né? E lá tínhamos um nerd que era mais inteligente, CDF, né? Que era o termo que usava. Aí, com o passar do tempo, né? Isso sempre, os nerds sempre caracterizados dessa maneira, eu acredito que talvez tenha ajudado, né, pelo bem e pelo mal, os nerds serem um pouco mostrados, né, caracterizados aqui para as pessoas de outra maneira, quando veio o The Big Bang Theory. O The Big Bang Theory, vocês devem saber, né, temos nerds, sim, mas eles têm essa coisa do geek, que no caso são aqueles nerds que gostam de games, videogames, eles são muito inteligentes, mas eles também gostam de super-heróis, gostam de Star Wars, né, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Para não ficar muito longo, né, o vídeo, senão, né, e aí então eu vou dar mais algumas outras dicas. Eu acho também, assim, um livro que não tem a ver necessariamente com nerds, mas eu achei, assim, meio que, entre aspas, perdedores. Porque a gente pode ver que muitas vezes nerds são representados no cinema, né? Na vida real é um pouco diferente, como aquelas pessoas que são fracas ou, assim, fisicamente falando, são considerados perdedores porque eles são diferentes, eles gostam de coisas diferentes. E aí, quando vê, eles, na verdade, são os heróis, né, da história. A gente vê muito disso, né? Nos famosos perdedores, e então eu gostaria muito de dar um exemplo de um livro que na verdade primeiro vem o filme, né, e eu acho que logo em seguida vem o filme, foi Os Goonies. Eu recomendo tanto o livro quanto o filme. O livro ele dá um pouquinho mais uma estendida na história de alguns momentos, cenas muito interessantes, e Os Goonies é bem isso, eles têm esse apelido, né, porque eles vivem nessa comunidade, né, que é a abreviação. E eles são considerados perdedores, né? Eles não são necessariamente inteligentes, assim, mas eles são nerds porque eles gostam de coisas diferenciadas. Então eu recomendo muito esse livro. E um outro livro também que virou filme logo depois, mas eu acho que o livro é melhor, é o Jogador Número 1. Esse aqui é o livro, assim, que eu considero que tem muito mais referência, pelo menos dos anos 80. O autor, ele gosta muito dessas coisas dos anos 80 e também 90.
Foi a época que eu assistia muitos filmes dos Goonies, que são dos anos 80. Então, cheio de referências dos anos 80. Mas também fala, claro, do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, do Star Wars, enfim, tudo. E é muito legal, assim, ver o que ele fala aqui, né? Tipo, Curtindo Vida Doidado, né? Em outros filmes que agora eu não me lembro, dos anos 80 mesmo, porque o jogo tem a ver com isso, mas ver o filme, né? Que o filme eu achei mais interessante ver visualmente, porque mostrava muito daqueles mundos, né? Que ele é um jogador, né? Que ele vive mais nesse mundo de videogame do que no mundo real. E aí acontece bem isso, né? De ele visitar esses vários mundos, e é muito interessante por causa disso. Então eu recomendo. No começo eu confesso que eu achei um pouco cansativo. Eu vi que o cara, o autor, né? Ele é muito fã dessas coisas, né? Dos anos 80 é como se eu tivesse... Ao mesmo tempo que tinha pra mim um tom de saudismo, né? Também tinha um tom, assim, um pouco cansativo, um pouco monótono. Até confesso que a Armada, que é escrito por ele, eu acho mais interessante. E a Armada, na minha opinião, eu acho que não foi necessariamente intencional, deve ter sido intencional, né? A Armada, pra mim, ele lembra muito o Último Jogador das Galáxias, algo assim, que é um filme clássico dos anos 80. Tipo, não é o melhor filme do mundo, assim, para algumas pessoas hoje em dia, mas ele é um filme muito bom, e ele é bom, é dos anos 80, né? Os filmes estranhos e meio bizarros dos anos 80 que a gente hoje em dia gosta, né? Como eu disse, hoje também é o dia do Orgulho Nerd, né? Dia da toalha, mas... é o dia do Orgulho Nerd, né? O dia da toalha. Mas hoje também é o dia do Star Wars Day. E eu vou falar no próximo vídeo, porque senão fica muito longo, né? Mas é isso aí. Essas são algumas dicas de livros para comemorar o dia do Orgulho Nerd. Mas a gente pode comemorar lendo livros né? Assistindo filmes, jogando videogame de Star Trek, Jornadas, né? Star Wars... Marvel, né, os filmes da Marvel, enfim, tudo aquilo que veio. Então fazer várias maratonas do The Big Bang, que pra mim é uma série que representa bem os nerds e me representa muito, né. Mas é isso, gente, eu volto logo a seguir com mais um vídeo do assistindo, lendo livros, né, pra dar mais dicas de livros com vocês. É isso aí, até a próxima.